Oi, tudo bem? Sou Cristina, psicóloga clínica há 8 anos. Esse é nosso primeiro episódio aqui no podcast. Estou muito feliz em compartilhar com você o que eu tive a oportunidade de aprender. Eu acredito que não vivemos no mar de rosas e também não somos de ferro. Se a gente compreende melhor o que sente e saber lidar com o que está sentindo, amenizará muitos incômodos e com certeza evitará desgastes emocionais e muitos transtornos mentais. Infelizmente, faz parte da nossa cultura não ter um cuidado especial com a saúde mental. E eu percebo que as pessoas sofrem muito sozinhas com os incômodos emocionais que vêm e por falta de orientação não conseguem lidar com as suas emoções e acabam adoecendo. E quando adoecem, nem sempre conseguem o tratamento adequado de forma correta. Eu entendo que quando a gente é instruído, recebe orientações, informações, a gente aprende. Quero aqui ensinar você a perceber as suas emoções, sentimentos, pensamentos, compreender e ver as formas corretas de como lidar. Pretendo aqui também orientar como lidar com os sintomas emocionais, na intenção de aliviar dores internas e profundas que às vezes sentimos. Para começar, precisamos, antes de mais nada, compreender como somos formados, o que faz parte de nós e como essas partes funcionam em nós e como percebermos esse funcionamento em nós. Meio confuso, né? Mas vou esclarecer melhor. Você sabia que somos 3 em 1? Como assim, Cristina? Pois é, somos corpo, alma e espírito. Esses 3 elementos básicos compõem a nossa existência. Muitos chamam isso de tricotomia, ou seja, somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. É importante sabermos a função de cada um, entender como isso funciona em nós. Para ficar tudo bem com a gente, precisamos cuidar dessas 3 áreas de nossas vidas. Então, vamos compreender um pouquinho cada um. O corpo é como se fosse nossa embalagem, é o nosso físico, parte material e perecível do ser humano, que deixa de existir com a morte. No corpo temos os 5 sentidos e é através do corpo que sentimos as coisas deste mundo, nos tornando conscientes deste mundo. Ele é quem tem relação com o material. O corpo pertence à terra e, coincidentemente, a composição orgânica do corpo é a mesma composição orgânica da terra. Ou seja, tanto a terra como o corpo tem 72% de água, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 5% de nitrogênio e outras composições que equivalem à mesma porcentagem. O nosso corpo transmite para a alma sensações, por exemplo, o corpo entra em contato com o alimento, no caso a nossa boca. O processo de degustação leva para a alma uma sensação prazerosa daquela comida gostosa, por exemplo. Outro exemplo é quando olhamos para algo. Nosso corpo também traz informações para a nossa alma. Não é à toa que os olhos são conhecidos como a janela da alma. O espírito é o princípio ativo da nossa vida espiritual. Nos torna consciente de Deus. O espírito é o canal de comunicação com o sobrenatural, relação com o espiritual, por exemplo, Deus. É através da área espiritual que desenvolvemos a nossa fé, preservando a esperança, otimismo, positividade e muitos outros benefícios que nos enriquecem de maneira que o preço é indescritível, ficando mais distante de ser uma pessoa pobre de espírito. A alma é o princípio da vida, proporciona ao corpo vida e inteligência, usando os órgãos do corpo para se expressar. Ela nos torna conscientes de nós mesmos. Se a alma estiver triste, nós vamos demonstrar através do nosso corpo. O corpo demonstra a tristeza, assim como pode demonstrar a alegria, através de um sorriso, por exemplo. Alma é psique, traduzido do grego significa ser, em latim anima, que significa o que anima. A alma é a nossa mente, é através dela que nos relacionamos com a gente mesmo. Nela está nossas vontades, memória, imaginação, razão, consciência, afeto. Ela é a sede das emoções. A nossa essência é a alma. A alma é a pessoa. Por exemplo, se feliz, o corpo sorri e expressa o que a pessoa sente.
precisamos cuidar de cada uma dessas áreas, corpo, alma e espírito. Mas vou focar mais no cuidado com a nossa alma. Como meu foco é preservar a saúde mental, vou falar mais sobre isso. Mas como já disse, não adianta cuidar só da mente, pois se um dos outros três não estiver bem, a mente também automaticamente não vai ficar. Então, provavelmente, vou precisar mencionar nas outras áreas também, que requer atenção também. Sugiro que você se concentre nessas 3 áreas de sua vida. Observe como está. Reflita com você mesmo o que precisa ser feito para cuidar, para preservar, para melhorar, para estar saudável. Nesse momento de reflexão, você permite um diálogo interno de você com você mesmo. Esse é um exercício de alma. Você entrar em contato com o seu interior e visualizar essas 3 áreas de sua vida. Se você refletiu no corpo, deve ter percebido que ele precisa de cuidados para ele funcionar bem. É preciso tratá-lo de forma adequada, equilibrada, com carinho. Por exemplo, nosso corpo precisa de água, alimentação balanceada, atividade física, higiene, para ter um funcionamento saudável. Se você não tem disciplina para cuidar do seu corpo, as outras áreas também vão sentir e serão prejudicadas, hein? E se você refletiu na área espiritual, deve ter percebido se você tem se permitido envolver ou não. A falta de envolvimento nessa área pode trazer aquilo que muitos chamam de vazio, porque às vezes tem tudo, mas essa área ainda não foi bem compreendida e as outras áreas vão perceber também. E a alma, que é a nossa mente, sobre o que é importante refletir? Olha, compreendo que tem vários significados de alma. Eu vou explicar da forma que eu entendo. Lembra que eu falei que a alma é a nossa mente? É através dela que nos relacionamos com a gente mesmo? Psicologia significa o estudo da mente. Quero explicar um pouco sobre as funções da mente, que são as faculdades mentais, ou seja, coisas que a mente pode fazer. Por exemplo, pensamento, memória, imaginação, consciência. Vamos compreender um pouco sobre pensamento, que pode ser as ideias, imaginações. É muito importante compreender sobre os pensamentos, porque eles é que geram as emoções e sentimentos dentro da gente e depois interferem em nosso comportamento. O que estou querendo dizer? O que a gente pensa faz a gente sentir algo conforme esse tal pensamento, que vai fazer a gente agir conforme essa emoção que sentimos. Deu para entender? Por exemplo, se eu pensar algo ruim, o que eu vou sentir vai ser uma emoção ou um sentimento ruim, que fará com que eu tenha um comportamento conforme o que eu pensei e senti. Ou seja, esse comportamento não vai ser bom. Tem pensamentos que são normais, mas tem alguns que incomodam. Vou entender eles como sintomas. Infelizmente, todos nós, seres humanos, temos uma tendência maior para a negatividade. Isso quer dizer que pensamos mais negativo do que positivo. Vou comparar essa tendência como um costume ou hábito que vamos tentar ajustar, ok? Mas vamos compreender primeiro de onde provavelmente vêm os pensamentos para a gente poder cortar o mal pela raiz? Diariamente, vivenciamos algo que, na maioria das vezes, nós nos permitimos viver. Por exemplo, assistir um filme, pesquisar algo, assistir um jornal na TV, vídeos, jogos, conversas. Essa vivência vai ficando como experiência vivida que vai influenciar nossos pensamentos. Sabemos que não temos controle sobre os nossos pensamentos, mas podemos estimular de ter alguns pensamentos conforme nosso repertório de vida. Repertório significa assuntos em ordem que encontramos com facilidade, ou seja, é um conhecimento que fica armazenado e pode ser acessado, por exemplo, pelos nossos pensamentos. Se você acessa muitos jogos de violência, filmes de terror, vídeos de agressividade, acompanha muito jornal na TV, se envolve em conversas negativas,
Esse é um exemplo de repertório negativo que vai influenciar seus pensamentos. Por isso, a importância de se vivenciar coisas boas e agradáveis para adquirir um bom repertório positivo. Eu compreendo que tem momentos negativos que vivenciamos nessa nossa vida que não é um mar de rosas. Normalmente, essas vivências negativas ficam mais destacadas do que os outros momentos, pois já comentei que nós temos uma tendência maior para a negatividade. É importante treinar de destacar mais os bons momentos do que os maus. Não temos controle sobre nossos pensamentos, mas com certeza terá mais força aquele que for mais alimentado. Quanto maior for o nosso foco nos pensamentos negativos, mais frequentes eles serão. Quanto mais repertório negativo formos acumulando, mais força terá esses pensamentos e com isso mais emoções e sentimentos negativos vivenciaremos, lembrando que esses pensamentos influenciarão nosso comportamento, podendo virar uma bola de neve que vai crescendo e se transformando em vários sintomas, o que pode levar ao adoecimento da nossa mente. Isso ocorre também por hábito, costume, vícios que vamos mantendo e precisamos nos policiar. Equilibrar esses pensamentos. Não faz bem ficar batendo numa tecla que está te causando dor. Quando esses pensamentos insistirem muito, procure se envolver em alguma atividade prazerosa para se distrair. Mas o melhor caminho é o equilíbrio, filtrar as informações que você está digerindo e não se manter em um único foco. Equilibre esses focos de pensamentos. É possível esse treino. Equilíbrio é a base sobre esse assunto. Qualquer excesso ou escassez vai desequilibrar. Ou seja, o que for muito, muito vai desequilibrar. E da mesma forma, o que for pouco, pouco também vai desequilibrar. Não podemos ficar no 8 ou 80, faz muito mal. Concluindo, precisamos cuidar de forma equilibrada das 3 partes de nós que mencionei. Não podemos cuidar só do corpo físico, pois nossa mente, que é a alma, sente necessidade de cuidados também, assim como a nossa espiritualidade, que não pode ser ignorada. Impor limite consigo mesmo pode ser necessário para ter equilíbrio nos prováveis hábitos e costumes. Mudar para adquirir equilíbrio pode ser desconfortável a princípio, mas é necessário disciplina, sair da zona de conforto para evoluir. Cuide bem de você por inteiro, isso é ser íntegro consigo mesmo. Psicóloga Cristina, até breve!